Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais um episódio de O Chamado do Servo. E cumprimentamos a todos aqui à mesa. Amém, A paz do Senhor para todos. Muito bem, você também seja muito bem-vindo. Vamos ler um texto da Palavra de Deus que está aqui em Gênesis 25, 33. O tema de hoje é o chamado de Jacó. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, meus queridos, aqui nós vemos já desde o ventre Deus elegendo Jacó. Então, a eleição ela é desde a eternidade. E, no caso aqui de Jacó, o Senhor já profetizou a respeito dele. Então, nasceriam 2 filhos, Jacó e Esaú, porém, o maior servirá ao menor. Ou seja, Jacó, ele foi o segundo filho. Ele nasceu depois de Esaú. E na hierarquia patriarcal, o mais velho, o primogênito, é que herdava. Então, naturalmente, deveria ser Esaú. Mas a palavra diz aqui que Jacó, sendo o menor, Esaú serviria a Jacó. Para que também já entendamos que, quando servimos a Deus, somos os menores. Por quê? Para que sejamos vencedores, Deus precisa de ser maior do que nós. A vontade de Deus, a palavra de Deus, as revelações do Senhor, a direção do Espírito Santo, quando ela é maior, ou seja, quando Deus governa a nossa vida, então nós nos tornamos fortalecidos, ou seja, nos tornamos fortes. A força não é nossa, mas a força é do Senhor que está em nós para nos dar a vitória em todas as coisas. Com isso, dentro do projeto de salvação, nós vencemos a nós mesmos, ou seja, a nossa própria vontade, que é o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Por isso, o homem precisa tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Quer dizer, crucificar-se a si mesmo e seguir o Senhor. Quando ele faz isto, aí o governo de Deus na vida dele, aí a palavra diz, somos mais do que vencedores. Aleluia ao Senhor. E Jacó foi mais do que vencedor. E Deus então estabeleceu 2 nações. Uma que na figura de Esaú e outra que veio após Jacó. Jacó é o Israel de Deus, mas não é esse Israel, esse Israel político, físico que nós conhecemos, sim, mas profeticamente é o Israel espiritual. Israel é aquele que luta com Deus e os homens e prevalece. Então existe uma igreja que aprendeu a lutar nessa vida, mas lutar com o Senhor e prevalecer sobre todas as adversidades. Então é muito bom ser servo de Deus, porque há conosco uma promessa de vitória. Entendemos que somos menores, mas sabemos que somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos então entender com os companheiros da mesa aqui, começando com o pastor Alexander, sobre a história de Jacó. O chamado de Jacó está comprovado de uma forma bem nítida desde o ventre de sua mãe, Rebeca. Quando Jacó, juntamente com Esaú, estão sendo gerados, Rebeca faz uma pergunta ao Senhor do que estava acontecendo no seu ventre, e o Senhor responde esse versículo que o pastor Kleber leu, que 2 nações haveria ali no seu ventre. Por direito, Esaú, sendo o primeiro, teria todas as prerrogativas da primogenitura.
todas as consequências dessa bênção seriam ali derramadas sobre a vida de Esaú. Mas Rebeca conhecia a profecia, a promessa do Senhor. O que acontece é que os meninos crescem. Jacó, a Bíblia fala que ele habitava em tendas, e Esaú era um perito caçador. Isaac, que era o pai deles, um dia chamou a Esaú para preparar uma caça. Por quê? Isaac já estava cego, já era avançado em idade, e entendeu que seus dias estavam chegando ao final. Então ele chama Esaú e dá a ordem para ele preparar a caça e trouxesse aquele prato como ele gostava, e ali ele iria transmitir ali a bênção da primogenitura. Bênção essa que veio desde Abraão, passa por ele, por Isaac, e agora seria transferida para Esaú. Mas acontece que Rebeca, conhecedora da profecia do Senhor, Rebeca estava ali, ouviu aquela conversa, ouviu aquele pedido de Isaac, e aí, sabendo da profecia, aquilo que Deus havia falado com ela, desde a sua gestação, ela chama Jacó e pede para Jacó caçar 2 cabritos, que ela mesma iria preparar o alimento para o seu esposo, para Isaac. E aí falou o seguinte: Jacó, você vai preparar, vai caçar, que eu vou preparar, e você vai oferecer ao seu pai, porque ele está esperando isso de Esaú. E ele vai abençoar Esaú, só que você vai preparar, vai se fazer por Esaú e vai receber a bênção da primogenitura. Jacó, então, fica receoso, temeroso. Mãe, essa bênção vai se tornar em maldição para a minha vida. E aí o que acontece é que ela falou o seguinte: eu vou te vestir com as vestes de gala de Esaú. Porque Jacó temeu, porque ele era liso, não havia pelo nos seus braços, e Esaú era peludo, que a palavra de Deus fala. E aí ela falou o seguinte: e com a pele daqueles animais eu vou cobrir as suas mãos e braços, e você vai entrar. Jacó então resolveu fazer isso. Só lembrando que o nome de Jacó quer dizer enganador, usurpador. Jacó chega diante de Isaac e fala: meu pai. Isaac estava cego, mas não surdo. E ele fala: quem és tu, meu filho? Eu sou Esaú. E Isaac manda se aproximar. Jacó vai se aproximar então de Isaac. Vem cá que eu vou te apalpar. Ele: chega mais perto que eu vou te dar um beijo, eu vou te beijar. Aí ele sente o cheiro da caça, o cheiro daqueles animais que tinham acabado de ser sacrificados, cheiro de sangue ainda. E ele fala o seguinte: a voz é do meu filho Jacó, enganador, mas o cheiro é do meu filho amado, o filho que eu amo. E ali deu a bênção, transmitiu a bênção para a vida de Jacó. Quando chegou Esaú, Jacó já não estava mais lá. Esaú toma conhecimento, desejou no seu coração tirar a vida dele, de Jacó. E seu pai, sabendo disso, mandou Jacó ir para Harã, a cidade ali da região de Padã Harã. E ali, naquela cidade, ele conhece Raquel e tem 2 filhos com ela. Tem 12 filhos, sendo 2 com Raquel. Um deles era Benjamim, que era o mais novo, e o primeiro era José, que lá na frente, vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, chegou até o Egito para ser o governador ali. O Senhor deu graça, ele foi governador do Egito. José prosperou no meio da fome que estava sobre a humanidade, mas essa fome fez com que um dia seus irmãos e seu pai, que ainda estava vivo, o procurassem, e ali foram alimentados, e ele entendeu que foi para a preservação da vida daqueles seus irmãos, daqueles irmãos juntamente com seu pai. Para a preservação de suas vidas, o Senhor me enviou para cá. E ali Jacó glorificou o nome do Senhor, porque viu o seu filho José, que para ele já estava morto. Depois Jacó falece, mas ele fez um pedido para que voltasse para o Egito e enterrasse ali, sepultasse
o seu corpo ali na sua terra. Glória a Deus. Pastor Elcio, tem um aspecto que o pastor Alexander colocou aqui, é muito interessante, porque Jacó temeu, né? Ele teve receio, né, de vestir as vestes de Esaú. E quando ele temeu, ele ouviu a mãe, e a mãe disse: faz o que eu mando, né? Isso então mesmo. A mãe é símbolo da igreja. Da igreja. A igreja, ela tem a revelação. Glória a Deus. A igreja tem uma história, né? Quando nós estudamos as 7 cartas, nós vemos que no decorrer dos séculos, essa igreja fiel, ela sabe o que faz. Ela conhece a profecia. Ela sabe até onde o homem deve ir. Porque quando ela segue a profecia, ela corre riscos humanos. Mas ela sabe que vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque está debaixo de uma revelação. Amém. Glória a Jesus. E quando ela diz assim: Jacó, meu filho, vai. Não precisa de temer. Porque apenas obedece, faz o que eu mando, né? E hoje a gente observa, pastor Elcio, que na igreja, quando nós entendemos que obra é obediência... Isso mesmo. Né? Porque na história, na toda a trajetória da igreja, quem se rebelou, por exemplo, lá no passado contra Moisés, olha o que aconteceu, né? Porque não é Moisés, é o Espírito Santo através de Moisés. Né? Isso mesmo. Então, quem, por exemplo, se rebelou contra Davi, né, que foram muitas perseguições, Davi sofreu muito, errou também, mas Davi foi submisso. Quando o profeta falou com ele, ele ouviu a voz do profeta. Glória a Jesus. Então, toda vez que você se submete à revelação que está no corpo e que está com a mãe, que é a igreja, porque a revelação, você não vai encontrar revelação fora do corpo. Não existe revelação fora do corpo. Porque o corpo é o invólucro do mistério. O mistério está no corpo. E Jacó entendeu isso e obedeceu. Quando ele obedeceu, recebeu a bênção da primogenitura. O que o pastor Kleber está falando é uma coisa interessante. Há um responsável pela nossa bênção. Então, e quem é o responsável por hoje nós estarmos salvos na presença do Senhor é a igreja. Então, foi quando a mãe falou com Jacó: não, pode entrar, eu sou responsável por você. Mas eu queria abordar alguns aspectos interessantes sobre toda a história de Jacó, que tem muitos ensinos. O primeiro ensino importante, Alexander, é o seguinte: 2 filhos. Então, às vezes nós temos 2 pessoas na igreja. Muito bem. Só que um é como Esaú, não valoriza a bênção, enquanto o outro deseja ardentemente a bênção. Então, o que acontece? Esaú fez uma troca com Jacó. Trocou a bênção da primogenitura, que era eterna, por um prato de comida. Há pessoas que estão trocando a bênção eterna de Deus por coisas passageiras deste mundo. Então, é o primeiro ensino que nós temos para nós. Naquele dia, Jacó saiu com a sua barriga vazia, mas com o coração cheio. E Esaú saiu com a barriga cheia, mas com o coração vazio. O segundo aspecto interessante, companheiros, é que Isaac, ele estava cego, né? E na hora de abençoar ali. Então, Deus, ele para abençoar alguém, ele não está observando condição social, ou raça, ou qualquer outra condição, né? Financeira, qualquer coisa. Não. Então, o Senhor abençoa aquele que busca Ele, lhe é agradável, né? Qualquer pessoa em qualquer nação que busque a sua face. Então, Isaac estava cego. Rebeca, ela fez 2 coisas. Vestiu a Esaú, vestiu a Jacó, aliás,
as vestes de Esaú, mas não eram as vestes de Esaú, eram as vestes do primogênito. A veste do primogênito. O primogênito dentre os mortos é Jesus. Nós somos aceitos pelo Pai porque nós recebemos as vestes do primogênito, de Jesus, as vestes de salvação. E outra coisa... É esse, porque o Pai apalpou para ver. Exatamente. Ele reconhece só quem está vestido com as vestes de salvação, que é as vestes do corpo. Mas ele tocou, mas foi por outra razão. É porque Jacó, ele era liso e Esaú peludo. Então a mãe colocou peles de cabrito ali na sua mão e nos seus braços. Aí Jacó, ele apalpou e falou, não, é Esaú. Mas acontece o seguinte, nós somos aceitos diante do Pai por causa do sacrifício do sangue de Jesus. É o carneiro, é o cabrito que morreu em nosso lugar. Então nós somos aceitos diante do Senhor. E quando, interessante, Jacó, ele cheira, né, os vestidos ali do primogênito, né, que era de Esaú, fala assim, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Essa expressão é uma expressão belíssima. Então, o cheiro do servo é o bom cheiro de Cristo, né? É o cheiro daquilo que o Senhor abençoou. Sacrifício. O servo, ele não tem o cheiro da bebida alcoólica, não tem o cheiro da droga, ele não tem o cheiro do mundo. O cheiro do filho pródigo. Né? Não, mau cheiro, não. É o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E o cheiro do campo não é artificial, ele é natural. Se você pegar 1 litro, 2 litros, 10 litros de um perfume e jogar no campo, não vai fazer diferença nenhuma. Porque o cheiro do campo é o cheiro natural. Então, aquilo que o Senhor faz é aquilo que é agradável, é aquilo que é natural pelo poder dele. Há outras coisas interessantes que quando Esaú ficou sabendo da troca, né, que Jacó tinha apanhado a bênção no lugar dele, falou, eu vou te matar. Quando o nosso pai morrer, eu vou te matar. Então, acontece o seguinte, o pai tem que continuar vivo, porque o dia que o pai morrer, ou seja, o dia que Deus morrer na nossa vida, o inimigo vem e nos mata. Por causa disso, Jacó, ele vai para Padã Arã e Deus o abençoa ali. Quando ele retorna, ele tinha um problema, ele tinha que encontrar com Esaú. Aí ele faz passar toda a família no Val de Jaboque e fica sozinho. Eu me lembrei até daquilo que Jesus falou. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta, e o teu pai que te vê em segredo, ele te recompensará. Foi o que Jacó fez. Ficou sozinho, buscar ao Senhor. E ali ele lutou com o anjo. O anjo perguntou assim, o que você quer? Ele falou, não te deixarei enquanto não me abençoar. Ele queria a bênção. Você quer a bênção? Eu quero a bênção. Interessante que o anjo falou assim, deixa-me ir porque já está nascendo o sol. Chegando na alva, né? Nós entendemos que há ministrações de anjos somente pela madrugada. Então o Senhor fala, os que me buscam de madrugada me acharão. Então há certos anjos que só ministram pela madrugada, como aquele anjo ali que estava com Jacó, que lutou com Jacó, né? Então deixa-me ir, porque a alva já está subindo. E não te deixarei enquanto não me abençoares. Você quer a bênção? Então, primeira bênção, o seu nome vai ser trocado, não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Então, não é mais enganador, agora é príncipe. Como príncipe, lutaste com Deus e com os homens pela bênção. E a segunda coisa, o anjo pegou o bordão e deslocou a coxa de Jacó, e ele ficou mancando. E por que aquilo? Falou assim, agora Jacó tinha que depender totalmente do Senhor. Então, se Esaú me perseguir, nem correr eu consigo mais. Agora eu estou nas mãos do Senhor, nas mãos do Senhor. E quando ele encontra com Esaú, o Senhor operou no coração de Esaú, né, eles se encontram em paz e eles trocam presentes. E Esaú fala assim,
Não, porque eu tenho bastante. Mas Jacó fala assim, mas eu tenho tudo. Então, a pessoa sem a bênção do Senhor, ele tem o bastante. Às vezes, ele venceu. Muita coisa. Não, venceu na vida profissional, na vida estudantil, em tudo. Eu tenho bastante, mas não tem vida eterna. Então, ter tudo é ter para essa vida e ter vida eterna. Então, Jesus, ele quer dar 10 vezes tanto nessa vida e por fim, 100 vezes tanto, né? Nessa vida, não é 10 não, 100 vezes tanto e por fim, a vida eterna. E para terminar aqui, eu gostaria de colocar a morte de Jacó. Jacó morreu no Egito. Mas acontece o seguinte, eu quero ser enterrado em Canaã. E ele foi levado por José, né, e pelos filhos para ser enterrado em Canaã. Nós vivemos essa vida, nós vamos morrer aqui, mas o nosso final não é aqui. Nós vamos para a eternidade na presença de Deus. A Canaã celestial, né? Jacó teve o seu nome trocado, né? Novo então, nascimento. É o novo nascimento na presença de Deus. Então, essa é a condição fundamental para entrar na eternidade. Glória a Deus. Glória a Interessante, só uma pausazinha. Ele teve muitas experiências no decorrer da sua trajetória até o Val de Jaboque, onde ele lutou com o anjo. Muitas experiências, né? Teve a visão da escada, né? Que os anjos subiam e desciam. Maravilhoso. Betel. Então, mas muitos servos da igreja têm muitas experiências com Deus, mas precisa ter uma diferente, que é o novo nascimento. É verdade. O novo nascimento é diferente. Isso mesmo. É quando o homem morre para o mundo e nasce para a eternidade. Quando o velho homem fica. Antes do Val de Jaboque, ficou Jacó. Depois do Val de Jaboque, vem É verdade. Israel. E quando toca na juntura da coxa dele, ele passa a caminhar diferente. Totalmente. Verdade. Né? Ali é uma nova fase. Quando o Senhor nos tocou, a nossa caminhada é diferente. É como o pastor Elcio diz, dependência plena do Senhor. Plena do Senhor. Você não tem condição de andar sozinho mais. Uma você caminhada precisa do Senhor. Uma caminhada no Hoje Espírito. a igreja vive essa experiência. É verdade. Nós precisamos do Senhor. A necessidade nossa. Nós não sabemos mais viver sem o Senhor. Como disse Paulo, o viver é Cristo. Né? E morrer. E o morrer é ganho. Então, a nossa vida já está totalmente entregue ao Senhor. Não Glória a Deus. sabemos viver sem o Senhor. Isso é salvação. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor Miguel. Resumindo tudo isso que foi falado pelos companheiros, a experiência que ele teve, porque Jacó, como servo, ele foi chamado para obedecer. Então, de início, ele obedeceu à mãe, mesmo temendo, falando assim, mas a bênção para Esaú, obedece. Ele obedeceu. Ele fez o que a mãe tinha falado. Depois, ele obedece o pai. Vai para Padã Arã, mas não encontre com as filhas de Canaã. Você vai Não se case, né? encontrar com aquela que foi separada, que é da herança. Ele obedeceu. Tanto que a palavra fala que Esaú, quando chegou e viu que Jacó tinha sido mandado para Padã Arã, ele fala, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã Arã. Então Jacó sempre teve uma vida de obediência. Aqueles que obedecem ao Senhor e vivem na profecia, eles caminham para a bênção maior, que é ter um encontro com Jesus. E foi o que aconteceu. Ele chegou no lugar, passou a noite, nós podemos imaginar Jacó com uma sentença de morte do irmão, indo para encontrar uma esposa que ele não sabia quem era. Então, de noite, ele pegou uma das pedras, uma pedra. A pedra revela a Jesus, aquele que quando colocamos a cabeça, no momento de noite, não sabemos o que vamos encontrar, há dúvidas, há medo, mas quando ele confiou naquela pedra e colocou a cabeça dele ali, o que a palavra fala? Sonhou uma escada posta na terra, alcançando o céu. E quem estava acima da escada? O próprio Senhor, que deu uma bênção, falando, estou contigo, te guardarei para onde quer que fores. Aí vem o momento do novo nascimento. Era noite, ele teve essa experiência, confiou colocar a sua cabeça, sua mente na rocha que aponta para o Senhor Jesus. E quando acordou, pela manhã,
Levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna. Aqueles que põem o Senhor Jesus agora dirigindo a mente. Como centro, né? Jesus é aquele que nos levanta na nova manhã, novo nascimento, nova criatura é. Como coluna, Jesus é a base da nossa salvação. Ele é o Senhor, é o único que pode nos sustentar em momentos difíceis de prova, nos dando a vitória. E o que mais a palavra fala? E derramou azeite em cima dela. Glória a Jesus Deus. derramou o Espírito Santo para nos dar essa bênção. Glória a Deus. E resumindo tudo isso, a obediência nos leva ao entendimento como servos chamados para servir ao Senhor, obedientes ao que a igreja revela, porque o Espírito Santo tem revelado à igreja um mistério, o que o Pai revela, haverá um casamento e nós entendemos, saímos da casa do Pai, mas agora estamos na casa de Deus. Foi a experiência que ele teve naquele momento e ele entendeu que agora ele estava sob a proteção de Deus e que tinha uma rocha por coluna onde o azeite seria derramado sobre a sua vida, dando a direção de segurança para ser vencedor. Glória a Deus. O que o Amém. Miguel está falando é uma coisa interessante. Queria só fazer um pequeno complemento. Seguinte: Deus estava protegendo e cuidando de Jacó. Quando José foi vendido como escravo, os irmãos trouxeram a túnica dele manchada de sangue de cabrito. Foi devorado por um animal selvagem. Jacó chorou. Perdi o meu filho. Não perdeu. Deus estava cuidando. Foi vendido como escravo. Deus estava guardando seu filho. A fome veio. A providência já estava Glória a Deus. lá com José, que tinha trigo para alimentar não apenas Jacó e a família, mas o mundo inteiro naqueles dias. Então, saiba de uma coisa: se você entregou a sua vida ao Senhor, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua família, ainda que você não veja. Às vezes você está chorando por uma situação, mas Deus já está trabalhando para te dar alegria, para te dar vitória. Parece Amém. que tudo acabou, né? Parece que não acabou, não. José morreu, não morreu. Não morreu, não. A fome está aí, acabou. Acabou. Não acabou, não. Não. Tem esperança. Porque Deus cuida. Muito bom. A Glória vida do Deus. servo não acaba no fundo de um poço, né? Deus levanta o servo e o nome do Senhor é glorificado. Né? Ele está no projeto, né? Ele está no projeto. E quando ele está no projeto, tudo vai dar certo. Né? Eu tinha um irmão da igreja que ele, quando a coisa ficava difícil, ele falava assim: vamos aguardar, porque no final vai dar certo. Nós estamos nas mãos do Senhor e vai dar certo. Então, Amém. a gente tem sempre que confiar que nas mãos do Senhor sempre haverá um escape. Glória a Sempre Jesus. haverá uma solução. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Demorou um pouquinho hoje aqui, mas O assunto é rico, né? o Demais. assunto é muito extenso, né? Maravilhoso. Bom, despedimos então de todos aqui à mesa e de você também. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que você alcance experiências como o servo Jacó, que foi chamado pelo Senhor e andou na sua presença. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor. Amém.